Você sabia que, neste exato momento, existem movimentos em Israel que trabalham para reconstruir o Templo de Jerusalém? Chamado de Terceiro Templo, ele não é apenas uma obra arquitetônica. Para muitos, é o cumprimento de uma promessa antiga. Para outros, o maior sinal de que estamos às portas do fim dos tempos. A Bíblia já havia falado sobre isso. O profeta Daniel, séculos antes de Cristo, mencionou que um líder poderoso faria cessar os sacrifícios no templo, trazendo a chamada abominação da desolação, Daniel 9:27. O apóstolo Paulo advertiu que o homem da iniquidade se assentaria no templo de Deus, proclamando-se como se fosse o próprio Deus, 2 Tessalonicenses 2:3-4. E em Mateus 24:15, o próprio Jesus confirmou haveria um templo no tempo do fim. Isso significa que, para que tais profecias se cumpram, o templo precisa ser reconstruído, e não estamos falando de lendas ou teorias. Hoje em Jerusalém, existem organizações como o Temple Institute, que já prepararam os utensílios sagrados, as vestes sacerdotais e até treinaram levitas para os sacrifícios. Eles afirmam estar prontos para o momento em que a autorização política acontecer. Mas aqui surge o grande conflito. O Monte do Templo, onde os antigos templos se ergueram, hoje é ocupado pela Mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados para o Islã. Qualquer tentativa de reconstrução do templo poderia incendiar não apenas Jerusalém, mas todo o Oriente Médio e talvez o mundo inteiro. Então eu te pergunto, será que estamos mais próximos do que imaginamos? Será que o terceiro templo será mesmo erguido em nossos dias? Ou tudo isso é apenas um ensaio para algo ainda maior, a revelação do Anticristo? Para entendermos o impacto do terceiro templo, precisamos voltar no tempo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Erguido no Monte Moriá, em Jerusalém, era joia da arquitetura sagrada, colunas douradas, paredes de cedro do Líbano, e no Santo dos Santos repousava a Arca da Aliança. Ali, a presença de Deus se manifestava visivelmente, e Israel vivia sua maior expressão de fé. Mas esse templo glorioso foi destruído no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. O povo foi levado cativo, e a cidade ficou em ruínas. Anos depois, sob Ciro, rei da Pérsia, os judeus retornaram e reconstruíram o templo, conhecido como o Segundo Templo. Embora não tivesse a mesma glória do de Salomão, ele se tornou o centro da fé judaica. Séculos depois, Herodes o Grande reformou e ampliou essa construção, tornando-a monumental. Foi nesse templo que Jesus ensinou, expulsou os cambistas e profetizou sua destruição. E em 70 depois de Cristo, exatamente como ele havia dito, o exército romano liderado por Tito destruiu o Segundo Templo, cumprindo a profecia: não ficará pedra sobre pedra. Desde então, o povo judeu aguarda a promessa de ver o templo restaurado. É essa espera que alimenta o debate até os dias de hoje. Hoje em Jerusalém, o sonho do terceiro templo não é apenas uma ideia distante. O Temple Institute já recriou os utensílios sagrados, candelabros de ouro, altares, trombetas e até as vestes dos sacerdotes. Além disso, levitas têm sido treinados para os sacrifícios, como se o templo estivesse prestes a abrir suas portas novamente. Mas há um obstáculo gigantesco. O monte do templo está ocupado pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de reconstrução poderia incendiar o Oriente Médio e talvez o mundo inteiro. Ainda assim, a expectativa cresce. Para alguns, a reconstrução do templo é um sinal de redenção. Para outros, um prenúncio da chegada do Anticristo. Então eu te pergunto, será que estamos mais próximos do que imaginamos? Será que o terceiro templo será mesmo erguido em nossos dias? Ou tudo isso é apenas um ensaio para algo ainda maior? A revelação do Anticristo. As Escrituras nos alertaram repetidas vezes sobre um tempo de angústia e confusão. O profeta Daniel falou da abominação da desolação. O apóstolo Paulo anunciou que o homem da iniquidade se assentaria no templo de Deus. E o próprio Jesus declarou que não passaria esta geração sem que tais coisas acontecessem. Se o templo for reconstruído, ele não será apenas mais uma obra arquitetônica. Ele se tornará o centro do palco do maior drama profético da história. Ali poderá se cumprir a palavra de que um líder mundial carismático e poderoso enganará as nações, se apresentando como um pacificador, mas sua paz será falsa. Ele exigirá adoração, e muitos se curvarão diante dele. Olhe ao redor, o cenário já está sendo montado. A tecnologia avança a passos largos, tornando possível um controle global sem precedentes. As tensões no Oriente Médio aumentam a cada dia,
com Jerusalém no centro de todos os debates. E milhões, em várias partes do mundo, já se perguntam: será que o tempo está se esgotando? A reconstrução do templo pode significar duas coisas. Para alguns, o cumprimento de uma promessa de redenção. Para outros, o sinal mais claro de que entramos nos últimos dias. Mas de qualquer forma, uma coisa é certa: nada permanecerá como está. Imagine por um momento o terceiro templo finalmente erguido, peregrinos vindo de todas as partes do mundo, sacrifícios retomados, chofares soando em Jerusalém, a expectativa tomando conta de Israel e do mundo, e de repente, o momento em que aquele a quem a Bíblia chama de homem da perdição se manifesta, entrando no templo e proclamando ser Deus. Esse será o ponto de virada da história, o início da maior tribulação que o mundo já viu. Não se trata de teoria da conspiração, é a palavra de Deus. E tudo indica que estamos nos aproximando rapidamente desse cenário. Então eu volto a te perguntar: você está preparado? Se as profecias se cumprirem diante dos seus olhos, se Jerusalém se tornar o epicentro de um conflito global, se o anticristo surgir em cena, onde estará a sua fé? O terceiro templo pode ser apenas pedras, ouro e madeira, ou pode ser o palco final do maior drama profético da humanidade. As nações estão se movendo, os sinais estão diante de nós, e a contagem regressiva já começou. E você, vai ignorar, ou vai se preparar?